Abrimos este bloco com um alerta. Excesso de açúcar pode causar doenças no coração. Veja. Pesquisa do Ministério da Saúde aponta que 1 em cada 5 brasileiros consome doces em excesso. O índice é ainda maior entre jovens. 28,5% da população de 18 a 24 anos possui alimentação com excesso de açúcar. Nessa faixa etária, 30% também costuma beber refrigerantes diariamente. Esses hábitos preocupam diante do avanço de doenças crônicas no país. A recomendação é que crianças com menos de 2 anos não ingiram nenhum produto adoçado. Estudos da Associação Americana do Coração apontam que o excesso de açúcar na infância aumenta fatores de risco para doenças cardíacas. O Dr. Antônio Cobas Júnior, que é cardiologista na cidade de Pindamonhangaba, nos fala dos danos que o excesso de açúcar pode causar ao coração. O consumo exagerado de açúcar, ele pode ser um dos fatores que vão precipitar o surgimento da diabetes mellitus naquelas pessoas que já têm uma predisposição. E a partir do momento em que uma pessoa desenvolve o quadro de diabetes, normalmente o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares aumenta muito, em torno de 3 vezes frente às pessoas que não são diabéticas. O Dr. Cobas ressalta a importância em oferecer à criança uma alimentação saudável. É natural que uma criança goste de alimentos guloseimas, alimentos mais agradáveis ao paladar. De qualquer forma, é importante reduzir um pouquinho e oferecer para essa criança frutas, verduras, induzindo a acostumar com um padrão alimentar mais saudável desde nova. Então, as balas são muito doces, os elementos da nossa culinária, né? Talvez isso reflita uma facilidade que nós sempre tivemos na plantação de cana-de-açúcar. O Brasil sempre foi um país tropical, com facilidade na produção do açúcar, e a sacarose, então, prolifera mais fácil, mas isso vai ter um preço. O cardiologista fala ainda que não existe uma quantidade segura de consumo de açúcar e que o acréscimo de açúcar na alimentação não é aconselhável. Não foi conseguido ainda se estabelecer um limite exato, seguro para cada pessoa, porque a resposta à metabolização dos sacarídeos e da glicose é individual. A nutricionista Verônica Mello comenta dos malefícios do açúcar no organismo. No caso do açúcar refinado, quando ele é consumido, a absorção dele é muito rápida no organismo. Então ele acaba sendo acumulado em forma de gordura, a famosa gordura, os pneuzinhos que todo mundo tem pavor. Ele acaba sendo acumulado dessa maneira, porque tudo que é absorvido de forma muito rápida, ele vai acumular dessa maneira. Ou as placas de gordura, né, que são as placas que se acumulam na artéria. Essas placas de gordura acabam aumentando a pressão arterial. Nós temos também o caso da diabetes mellitus, que ela pode surgir por conta do consumo desenfreado de açúcar. Então, assim, o açúcar ele pode ser eliminado da alimentação de uma forma muito simples. De acordo com que nós vamos reduzindo o consumo desse açúcar, ele acaba sendo, as nossas papilas gustativas, elas vão se adaptando a isso. Então, acaba sendo mais fácil de você eliminar ele da sua alimentação, de forma progressiva. Verônica comenta ainda que, além dos problemas cardíacos, o açúcar pode apresentar outras complicações. Então, nós temos os picos glicêmicos que a gente fala. Então, assim, dependendo da quantidade de açúcar que você consome, você dá pico no organismo. Chega uma hora que o nosso organismo ele não consegue, o nosso pâncreas ele não processa, ele não consegue produzir a insulina suficiente para capturar essa glicose na corrente sanguínea. É aí que aparece a famosa diabetes tipo 2. Acompanhe o plantão da redação, que Verrenen traz mais informações sobre a nossa região. E de acordo com a Receita Federal, houve um pequeno aumento na concentração de renda dos brasileiros. O número de contribuintes com renda mensal superior a 160 salários mínimos subiu de 71.440 em 2013 para 74.611 em 2014. Essa é a primeira alta em 3 anos e o maior número desde 2011. A renda mensal da população no topo da pirâmide supera o equivalente a 140 mil.
E o governo do estado abre 117 vagas para pessoas com deficiência e reabilitados pelo INSS aqui no Vale do Paraíba. O programa trabalha com uma agência de empregos pública e gratuita, gerenciada pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho. Os interessados podem acessar o site empregasaopaulo.sp.gov.br. Eu sou Kívia Henning, você acompanha agora a previsão do tempo. Taubaté mínima 13, máxima 23, sol com nuvens durante o dia. Guaratinguetá tem mínima de 14, máxima 24 graus, períodos de céu nublado. São José dos Campos, mínima 13, máxima 24, sol com nuvens durante o dia. Guarulhos, mínima 11, máxima 23 graus, períodos de céu nublado. Na segunda parte da entrevista do dia, Operação Romeiro, que reforça policiamento em Aparecida para receber devotos. Acompanhe. Hoje nós estamos recebendo aqui o Tenente Coronel Vieira e o Major Ronaldo. Eles são lá do batalhão de Lorena e são incumbidos de dar segurança a todos nós que gostamos aí de aproveitar esse período para fazer o nosso turismo religioso ou, quem sabe, também ir para as serras e para o mar aqui na nossa região. E eles estão desenvolvendo aqui e anunciando para nós como vai ser a Operação Romeiro, que acontece reunindo exatamente esses três interesses, né? Agora, é lógico, né, Major Ronaldo, que por mais que tenha efetivo, né, há necessidade de remanejar para atender bem a todo mundo. Com certeza, até porque o santuário está sempre inovando em áreas. Por exemplo, esse ano nós teremos um bondinho aéreo, né, que foi implantado, vai estar sendo inaugurada a cidade do Romeiro, enfim, outros locais com o santuário. Museu de Cera. Isso, Museu de Cera. Então tem várias áreas que foram novas implantadas pelo santuário, que são pontos de visitação e merecem uma atenção por parte da segurança. Então nós, diante de reuniões que já fizemos previamente com o santuário, com a prefeitura, nós estamos aí direcionando o nosso policial de forma assertiva em cada local desse. Então nós teremos em vários locais policiamento a pé, várias modalidades de policiamento a pé, com motocicletas, com rádio de patrulhamento, inclusive aéreo nos movimentos maiores, né? O Águia vai O Águia também em alguns momentos estará na cidade, viaturas de força tática, né, com mais reforçado, que vem mais no período da tarde, o pessoal do bombeiro, embarcações, enfim, uma variedade de modalidades de policiamento para atender a demanda e as necessidades da população que vai e participa dessa festa de Nossa Senhora Aparecida. Coronel, normalmente nesse período de verão, já de primavera-verão, né, é muito comum haver remanejamento de efetivo, né? Por exemplo, Pindamonhangaba socorre Ubatuba no verão, no inverno socorre Campos do Jordão, outros contingentes da PM vão ser deslocados. Aqui, para esse ano, na Romeiro, só o batalhão de Lorena vai ser necessário ou vai ser necessário remanejar contingentes de outras unidades? A Operação Romeiro, ela não é uma operação do batalhão de Lorena. Ela é uma grande operação sazonal da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, todo o planejamento que é realizado aqui na região, ele é encaminhado para o comando em São Paulo. Então, nós temos, dentro da previsão de contingente que vai participar da operação, policiais de toda a região, aqui principalmente do Vale do Paraíba. Como o senhor disse, vem policiais da região de São José dos Campos, do batalhão aqui de Taubaté, do litoral, o grupamento aéreo. O Águia é de São José, né? O Águia pertence a uma unidade em São Paulo, mas está sediada, um dos pontos, né, estratégicos é sediado em São José dos Campos. Nós recebemos alunos dos cursos de formação de São Paulo, geralmente alunos no curso de formação de sargentos e de oficiais, porque eles também têm que desenvolver o aprendizado de comando. E aqui, com um contingente bem grande de policiais, eles têm essa oportunidade. Os equipamentos de radiocomunicação vêm de São Paulo, do nosso Centro Técnico de Telecomunicações. Então, existe uma participação geral de efetivo de toda a instituição. Logicamente que o maior número de policiais que vão estar atuando é do nosso batalhão de Lorena e dos batalhões que compõem a região metropolitana do Vale do Paraíba. Tudo isso para poder proporcionar a sensação de segurança e dar uma abrangência maior para a nossa operação aqui na região. O atendimento da Polícia Militar é mais nas vias internas, né, do que efetivamente na Dutra. Na Dutra é competência da Federal.
Com certeza. O que cabe especificamente à Polícia Militar é cuidar exatamente do perímetro urbano dessas regiões, principalmente a do Santuário de Aparecida, mas nas estradas federais e outras regiões, aí a competência é da Polícia Rodoviária Federal e os outros órgãos de segurança que têm a sua competência específica. A operação vai até? Vai até dezembro. A gente costuma dizer que outubro é o mês mais importante da operação, por causa da maior concentração de romeiros na região do Santuário de Aparecida. Mas a operação, o forte dela, o foco maior dela é de setembro até dezembro. Todo esse período nós vamos ter a visitação de grande número de romeiros, e em determinadas datas, finais de semana, essa concentração é maior ainda. Então, há alguns anos, nós deixamos de somente concentrar o foco dessa operação no mês de outubro, mas principalmente de setembro até dezembro, que é a maior concentração de romeiros. Mas, Ronaldo, algum recado para o pessoal de casa, falando para eles ali, sobre comportamento, procedimento, cuidados, né? Porque dizem que a vítima já nasce vítima, né? O cara dá mole e acaba entrando pelo cano nos locais de grande concentração, assim. Exato. É necessário que a pessoa se planeje para viajar. Em qualquer viagem, qualquer programa, aí sai da sua casa, vai acordar e tem que planejar. Então, ela está indo para uma visita à cidade Aparecida ou locais que tem grande aglomeração de pessoas, ela tem que se planejar. Separar, primeiro, se alimentar bem. O período de outubro é um período muito quente, então as pessoas passam mal. Vão muitas pessoas de idade mais avançada, assim, então acaba passando mal. Muito quente. A cidade de Aparecida tem uma temperatura maior, inclusive até que o litoral, 2 graus a mais que o litoral. E então a pessoa ingerir bastante água, se alimentar bem, não ficar comendo qualquer coisa durante a viagem até Aparecida. E na cidade de Aparecida também, não andar com grande volume de dinheiro, separar para fazer as compras. Tem também problema com crianças, né? Muitas pessoas estão colocar alguma identificação, uma pulseira, para facilitar a entrega, se caso a pessoa vier a se perder, e que seja o mais rapidamente entregue aos seus responsáveis, a criança. Então, não andar com carteira, no bolso de trás, celular, essas coisas que está tudo no bolso da frente do corpo. As bolsas também voltadas para frente. Isso não é só em Aparecida, em qualquer local que tenha grande aglomeração de pessoas. A pessoa, para evitar dissabor. Documento, não precisa a pessoa levar todos os documentos. Título de eleitor, isso é só para o dia da eleição. Leva só um RG com foto, é o suficiente. O carteira de motorista já serve para tudo. Não precisa levar todo, depois acaba se extraviando, perde todo, vai ter que dar aquele trabalho de tirar toda aquela documentação. Então, separar, fazer compras menores proporções, depois vai comprando aos poucos e separar o dinheiro e ter atenção para aquelas pessoas mais necessitadas, que são as crianças e os idosos. O Coronel Major falou aqui numa coisa de celular. Outro dia nós falamos aqui também, recebendo outros policiais militares, sobre a operação que a PM desenvolve agora com o uso dos tablets nos carros, as viaturas, podendo acioná-los para identificar o telefone celular roubado, furtado, né? Através do e-mail do celular. Isso tem dado um certo retorno, né, de recuperação dos aparelhos e prisão daqueles que são os meliantes aí. Na verdade, a gente não gostaria de usar esse recurso, porque ele se trata exatamente de uma pesquisa de que uma infração criminal já tenha acontecido. Mas eu aproveito a oportunidade também para reforçar essa orientação do Major Ronaldo sobre questão de dicas de segurança. O que mais potencialmente acontece em termos de infrações criminais de Aparecida é justamente o furto dos romeiros, quando estão circulando na feira livre, no interior da igreja, porque ele fica tão concentrado e admirado com aquilo que ele está observando, ou às vezes no momento da oração, que os seus pertences que estão ao redor do corpo ficam vulneráveis. A gente fala que as pessoas que carregam o celular, elas têm o costume de deixar o celular no bolso de trás e com metade do volume dele para fora. Isso facilita a ação dos infratores. Na feira, as pessoas carregam bolsas com a parte de trás exposta, então fica muito fácil para o infrator levar, rasgar ou abrir um zíper e retirar algum pertence. Leve na parte da frente, para que você, romeiro, tenha um controle melhor da segurança dos seus pertences, principalmente no celular, nas bolsas, objetos que tenham algum conteúdo de volume. É lógico, todo mundo quer levar uma bolsa para carregar, principalmente as senhoras, as mulheres, mas tem que tomar esse cuidado. Leve na parte da frente, que dificulta a ação dos infratores.
Tudo isso são orientações que nós da Polícia Militar estamos fornecendo através dos canais de comunicação e nessa oportunidade eu reforço esse cuidado. Tudo isso que acontece, que foi dito pelo Major Ronaldo, são apenas algumas dicas de segurança para que a gente possa evitar problemas. E maravilhosas, como tem sido sempre a participação da Polícia Militar aqui no Repórter Setorial. Coronel Vieira, muito obrigado. Major Ronaldo, muito obrigado. E essa é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Está aí para proteger a todos nós. Nesta edição você viu: aumenta o número de brasileiros desempregados. Com mudança de estação, autoridades alertam: cuidado com focos da dengue. Greve dos bancários faz aniversário de 1 mês. Índice de analfabetismo no Brasil ainda é grande. Excesso de açúcar pode causar doenças no coração. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever tudo em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, o endereço é facebook.com/repórtersetorial. Dá uma passadinha lá no Instagram, curta as nossas fotos. Visite o nosso canal no YouTube, youtube.com/repórtersetorial. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.